Hello, pessoas! Bora pro nosso cafezinho terapia de hoje? Hoje é café da tarde, porque eu estou gravando esse vídeo à tarde. Gente, vocês já tiveram aquela perguntinha assim? Como que é? Eu ia perguntar mesmo? Me lembra, Espírito Santo? Lembrei. Não é nenhuma pergunta. Vocês já ouviram alguém falar assim, pra que eu vou fazer coisa boa pra fulano se ele nunca fez pra mim? Pra que eu vou ajudar? As pessoas, elas gostam das pessoas que fazem os outros sofrer. As pessoas, elas não dão valor quando eu faço uma coisa boa, então eu nem vou fazer. Você já teve esse tipo de pensamento? Ou você já ouviu alguém falar esse tipo de coisa? Eu já. Nunca cheguei a ter esse pensamento, graças a Deus, mas eu já convivi, inclusive, com pessoas que tinham esse tipo de pensamento. E hoje, uma coisa que eu faço muito é pegar a palavra para aprender com a palavra do Senhor os ensinamentos, inclusive as dúvidas que eu tenho. Porque a Bíblia fala pra gente nunca pagar o mal com o mal. Que a gente pague o mal com o bem. A gente sempre tem que fazer o bem, independente da pessoa, independente de quem seja. A gente também tem que aprender a ser generoso, ajudar pessoas pobres, independente do que ela for fazer também com a sua ajuda, porque ali é ela com Deus. A sua parte você fez. O que importa é o que estava no seu coração quando você fez aquele ato. É importante também a gente fazer o bem sem esperar nada em troca, sabe? Por quê? Coloca na sua cabeça que todo bem que você faz, quem retribui pra você é o Senhor, é Deus. Porque Ele que olha tudo. Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Então, Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, as coisas que estão lá no profundo do seu coração, que nem mesmo você sabe. Nem mesmo você conhece algumas coisas que estão lá no seu profundo mesmo. E, em relação a isso. Daphne, mas... eu sou bom e nunca recebo alguma coisa em troca. Mas eu sou uma pessoa boa e eu só recebo mazelas na minha vida. As pessoas só me usam, as pessoas só são oportunistas comigo, mesmo eu sendo uma pessoa boa e tudo. Eu quero te falar o que tá na palavra de Deus sobre isso. Eu vou até ler aqui um trechinho. Ele tá lá em Salmo... Isso daqui dava até pra ser um devocional, né? Mas é mais um bate-papo mesmo, né? Então, eu só vou ler esse trechinho só pra você ter uma noção. Deixa eu pegar meu óculos. Olha só. Lá no Salmos 41, os versículos do 1 ao 3, ele fala assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Necessitado aqui, em algumas traduções falam pessoas pobres, mas necessitado geralmente pode ser qualquer tipo de pessoa necessitada, sabe? Necessitada emocionalmente, necessitada de dinheiro, necessitada de ajuda, necessitada de conselho, enfim, uma pessoa que necessita de algo. Bem-aventurado é pessoa abençoada, abençoado seja. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do dia mal. Olha só. Então, o que a palavra aqui dele tá falando? Bem-aventurado você que ajuda a pessoa que tá necessitada, porque o Senhor vai te livrar no seu dia mal. A recompensa, então, está onde? Em Deus. O que é o seu dia mal? Não sei. Pode ser uma doença que você tiver, ficou doente, algum problema de saúde, uma necessidade financeira que você tiver, algum problema emocional que você tá tendo, alguma dor ali, algum desespero seu. Um dia mal. Dia mal. Todo mundo tem um dia mal. E a sua recompensa, então, está onde? Quando você ajuda as pessoas, o Senhor te recompensa no seu dia mal. Então, hoje, a partir de hoje, você vai parar de ser aquela pessoa, eu faço isso pelos outros e não recebo nada em troca. Do Senhor você recebe. Ele te livra no seu dia mal quando você faz alguma coisa boa. Continuando aqui, versículo 2. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a discrição dos seus inimigos. Então, olha aqui, ó. Quando você faz o bem, coisas que o Senhor faz com você te retribuindo quando você faz o bem. Sem pensar em alguma coisa em troca, retribui o mal que te fizeram com o bem. Ele te livra do dia mal, ele te protege, ele te preserva a vida, ele te faz feliz na terra. Olha que coisa mais preciosa. O que Deus faz com você e pra você quando você decide só fazer o bem a uma pessoa necessitada? Olha só, a Bíblia ela é cheia de segredo assim, gente, cheia de segredo. Continuando, versículo 3. O Senhor o assiste. Assiste quem? Você que fez uma coisa boa. No leito da enfermidade, quando você está ruim, doente, de saúde, tu lhe afofas a cama. Ou seja, tá falando aqui que o Senhor também protege a sua saúde, quando você decide ser uma pessoa boa. E aqui mais pra frente, eu só quero dar um ênfase aqui. Porque às vezes você pode falar assim, Daphne, mas eu sempre faço coisas boas e no meu dia mal eu não vejo que o Senhor me ajuda, não. Eu não consigo reconhecer isso, não. Aí lá no versículo 4 vai explicar o porquê que você não consegue ver isso. Disse eu,
Compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Tá bom, vou ficar só nesses versículos aqui, porque senão aí vai acabar virando devocional mesmo. Não, Daphne, mas eu nunca pequei contra o Senhor. Eu não peco contra o Senhor de maneira alguma. Gente, nós todos aqui na Terra, nenhum estamos isentos de pecado. Sempre pecaremos, somos pecadores. A diferença é que Deus, ele nos convida a viver uma vida santa. Inclusive, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Ele te chama a ser santo. E o que é ser santo? É não pecar? É não fazer coisas erradas? É nunca desagradar ao Senhor? Não. Por quê? Porque você é humano, você é ser humano e você erra, você tem desejos carnais. Mas ser santo é você viver um estilo de vida santificado, que é o que o Senhor quer que você vive, entende? Então, muitas coisas que acontecem na sua vida são consequências dos seus pecados. Por mais menorzinhos que eles sejam. Sabe quando você mente? É um pecado, entende? Inclusive, nesse mesmo vídeo, se eu não me engano, né, que fala sobre que Deus nos convida a ser santos, tem uma parte que eu falo que o que é a ira, né, do Senhor sobre nós? Ele condena a gente? Deus, ele castiga? Não. Qual que é o nosso castigo aqui na Terra, né? Quando a gente peca, essas coisas, Deus nos entrega ao nosso próprio pecado. É isso que ele faz. A pior coisa é você cair na mão do seu próprio pecado. Aí o negócio... É aí que tá a ira do Senhor. Tudo que você planta, você colhe. Sendo coisas boas ou sendo coisas ruins. E a sua colheita das coisas ruins são as consequências dos seus próprios pecados. Então, são coisas terríveis que podem acontecer na sua vida. O mundo espiritual, gente, ele é muito profundo. E o mundo espiritual, ele é um mundo legal. Legal que eu falo não é de ser bacana e tudo. Assim, pra quem gosta, né? Eu acho bacaníssimo. Mas o legal que eu falo do mundo espiritual é que ele é regido por leis. O mundo espiritual, ele atua com leis. E não é essa lei que a gente vê aí do ser humano, não. Que ela não funciona direito, não. A lei do mundo espiritual funciona. Super real. Não erra. Você plantou, você colheu. Coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins, você colhe a consequência dos seus pecados. É aí que tá a ira de Deus, porque ele te entrega pro seu próprio pecado. Você vai se dar conta de si mesmo. Coisas boas, o Senhor reconhece tudo de bom que você faz, todas as coisas boas que você fez para as outras pessoas. Ele conhece tudo que está no seu coração e ele vai te recompensar por isso. Então, a partir de hoje, toda vez que você pensar em falar assim, nossa, aquela pessoa fez tal coisa ruim pra mim, tal, não vou ter compaixão com ela, não. Tenha. Porque Deus tá vendo. E Ele vai te retribuir no seu dia mal, quando você precisar. Gente, a nossa recompensa de sermos pessoas boas, de retribuirmos o mal com o bem, às vezes pode não vir de imediato. Mas ela é como se fosse um cartão de crédito. Tá ali somando, ó. Pra quando vier o seu dia mal, você clamar ao Senhor e pedir socorro, Ele te ouvir. E aí é onde os anjos falam, nossa, Senhor, a fulana, ela fez isso tal dia. E hoje ela tá precisando muito de ajuda nisso e naquilo. Aí Deus fala, vai lá e entrega. Vai lá e ajuda. E não aparece assim, par como mágica não, tá? Deus geralmente usa pessoas pra poder te ajudar no seu dia mal. Como essas. Vocês estão vendo que é um ciclo? Você pode ser uma pessoa que Deus usou pro dia mal de outra. Olha que coisa incrível quando a gente para pra pensar nisso. Quantas vezes será que você não foi resposta da oração de alguém? Você já parou pra pensar nisso? Se não, eu te convido a pensar agora. Enquanto você tá pensando aí, pensa e depois curte, comenta, compartilha esse vídeo. Compartilha com uma amiga sua. Se inscreve aqui nesse canal pra você não perder vídeos como esse. Porque aqui eu te convido pra você sentar comigo, tomar um cafezinho, enquanto a gente tem essas conversas mais profundas e espirituais. Eu amo isso daqui pra mim é terapia. Se pra você é também, sinta-se numa cafeteria comigo. Até eu parei agora pra ficar pensativo em relação a isso. Nossa, quantas vezes será que eu fui resposta da oração de alguém? Com simples gestos, simples. Às vezes, gente, a gente é resposta de oração, não é só dando, comprando as coisas. Não, às vezes é com uma palavra que aquela pessoa precisava ouvir. Às vezes é com um abraço. Quantas vezes eu falo isso é testemunho pra cá. Quantas vezes às vezes, indo pro culto, eu virava pro Senhor. Não, esse daqui eu tenho que compartilhar isso daqui. Tô até lembrando. Obrigada, Espírito Santo, por me lembrar. Teve uma vez que eu estava indo pro culto com uma amiga minha, Dona Lalazinha, e eu
estava num dia mal. Um dia mal que eu falo, eu não tava muito bem, eu tava triste, pra baixo, cabisbaixo. Sabe aquele dia que você fala assim, não queria nem levantar da cama hoje? Eu tava num desses dias. E eu indo pro culto, era época de Natal. E a cidade tava toda iluminada. E eu olhando aquelas luzes, né? E eu tava lembrando de passagens da Bíblia que fala sobre a luz. E eu parei pra pensar, eu falei assim, nossa, olha o tanto que é bonito a luz que brilha no escuro. Porque essa é a função da luz, é brilhar no escuro. Brilhar em meio às trevas. Essa é a nossa função como pessoa. Sermos luz. Brilhar ali, ó, no meio de escuridão, no meio de trevas, no meio das pessoas más e ruins. Por isso que você tem que retribuir sempre o bem em relação ao mal. E eu vendo aquelas luzes, achando muito bonito e tudo. Eu amo a época de Natal, gente, amo. E eu falando pro Senhor, falando, nossa, Senhor, eu só queria ouvir uma palavra sua hoje, sabe? Eu só queria que o Senhor tocasse lá no fundo da minha alma hoje. Fala comigo. Tem tempo que eu não ouço o Senhor falar comigo explicitamente. Fala comigo. Por favor, fala comigo hoje. E aí eu lembrei daquela passagem da mulher do fluxo de sangue que ela tocou na veste de Jesus. E eu falando pra Jesus, eu falando, Jesus, eu só queria tocar a sua veste hoje. Era só um toque que eu precisava. Nossa, me dá até vontade de chorar. Eu falando aqui. Só chorando, viu, gente? E eu falando, nossa Senhor, eu só queria tocar a sua veste hoje. Eu só queria tocar o seu manto hoje. Eu já ia estar feliz se isso me ocorresse hoje. Chegamos no culto, fomos ouvir a palavra, era uma vigília. 10 horas da noite começava a vigília. E foi a primeira vez que eu fui na vigília. Minha amiga já tinha ido mais vezes. Eu era a primeira vez. E o pastor lá dando a palavra, e a palavra já foi falando comigo, porque falava justamente desse sentimento que eu estava sentindo. Gente, pastor ministrando, aí teve uma hora que ele olhou pra mim e começou a falar direto comigo. Ele foi literalmente a boca de Deus falando ele comigo, porque as coisas que ele falou, só o Senhor sabia, porque tudo isso que eu falei pra vocês, eu falei em pensamento indo pro culto. Tudo aqui, ó, em pensamento, só Deus sabia, ninguém mais. E ele falou exatamente tudo que eu tava sentindo. E ele pediu pra eu levantar. E o culto da vigília é um culto bom, porque é poucas pessoas, né? Aí eu levantei e ele ministrando, e ele falando direitinho comigo. Gente, mas eu chorei. Mas eu chorei. E eu lembro desse dia até hoje, como se fosse ontem. Eu pedi pra Deus falar comigo, pra confortar meu coração. E assim ele fez. Eu amo Jesus. Eu amo o Senhor. E às vezes esse vídeo pode ser resposta da oração de alguém. Pode ser sua resposta, por exemplo. Não sei. Deus, ele usa e ele faz da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Se esse vídeo apareceu pra alguém que precisava muito, eu sei que vai aparecer. Eu sei disso, porque quem comanda aqui é o Senhor. Eu só gravo, coloco, o restante a obra é Ele que faz. Então, assim, eu pedi isso. E ele ministrando e falando, teve uma hora que ele foi, quando ele tava terminando de falar comigo, que ele foi orar, ele pediu pra menina da intercessão lá, orar comigo, me abraçar e orar comigo. E aquilo ali foi a resposta em relação ao toque de Jesus que eu pedi, que eu falei, Senhor, se eu tocar só no seu manto hoje, eu tava feliz. E Deus usou aquela menina só pra me dar um abraço. Pra eu sentir como se fosse Jesus me abraçando. Gente, um abraço é a resposta no dia mal também. Alguém falar alguma coisa que você precisa é a resposta no dia mal. Não é só coisas que o dinheiro compra. Na verdade, você receber respostas do Senhor é coisa que o dinheiro não vale nada perto disso. Ele não vale nada perto de uma palavra do Senhor, perto de uma resposta do Senhor. Eu amo a Bíblia, eu amo o Evangelho, porque o Evangelho é isso daqui, ó. É cura pra sua alma, é resposta para suas dúvidas. Ai, como eu amo. E eu quero muito te ver sempre por aqui. Pega o seu cafezinho, assiste um Café Terapia. Queria muito poder estar numa mesa mesmo conversando, mas eu tenho certeza que alguma das minhas palavras pode te tocar no que você precisa hoje. Eu tenho certeza. Porque Deus, ele direciona e ele traz as pessoas certas nos momentos certos e na hora certa. Beijos!